Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a quem está entrando aí. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Felipe, tudo bem? Me dá um feedback aí se você está me ouvindo bem. Felipe, por favor. Marcelo, boa noite, pessoal. Dá um feedback aí, se tá tudo bem, se o som tá bom. O professor Tiago Esteves já está na área. Muito bom. Obrigada, Paulo. Obrigada. Então, enquanto eu convido aqui o professor Tiago Esteves, vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho aí para os amigos de vocês, para as pessoas que podem se beneficiar com essa live e com certeza aprender muito com esse cara que é demais. Vai lá, envia esse aviãozinho aí para os amigos. Vamos esperar ele aguardar, ele entrar. Olá! Olá, Tudo bem? Você está me ouvindo bem? tudo bem? Tô vendo. Melhorou, até melhorou agora. Ah, que bom. O áudio também está super bom, o seu. Ah, Que que bom. bom. E aí, tá E tudo aí? bem? Só assim pra gente se ver, né? Se ver online. Exato. Só você para me convencer a fazer uma live. Paulo vai ficar salvo sim, mas quem puder assistir ao vivo e colocar aqui suas perguntas é melhor ainda. Então é isso, pessoal, que ele acabou de falar total verdade. Assim, tô paquerando um tempão para ele fazer uma live comigo. Então vou aproveitar aqui ao vivo e dizer que eu sou muito grata a você, porque eu aprendo muito com você. Pessoal, o Thiago foi meu supervisor de estágio, assim como o professor Ivan, que eu já falei para vocês, e eu aprendi muito com ele, tive a honra de estar com ele durante um bom tempo, quase um ano mais ou menos no estágio, e foi realmente um aprendizado incrível, não só em relação à osteopatia, mas em relação à fisioterapia, à vida, e você fez eu te admirar demais como ser humano e como profissional, pode ter certeza disso, e você hoje eu te considero um amigo muito querido, a Júlia está aí de prova, nossa amiga Júlia, sabe que sempre eu falo de você com muito carinho. Então, antes de eu chorar, deixa eu apresentar o Thiago, ele é fisioterapeuta, Pera aí, especialista calma em... lá, calma. Só para avisar que é recíproco isso, né? Você é professora, né? Bem mais tempo que eu, inclusive, né? Vai me chamar de mais velha, mas tudo bem. Você vai dizer que fez estágio comigo, eu vou dizer que um montão de gente que fez estágio com você na graduação também, tá? Cara, a gente aprende junto, né? Eu acho que é troca. A todo momento a gente está. Acho que a docência é bastante disso. A gente está a todo momento tentando passar um pouquinho o nosso ponto de vista e tentando também estar aberto para ouvir o ponto de vista, que no caso lá você era uma aluna, mas todo mundo tem a sua bagagem, a sua experiência, né? A sua formação prévia. Então a ideia é a gente trocar sempre. Quando a gente está aberto para isso, o ambiente fica maravilhoso, né? Como Com era. certeza. Tá aí, o Alexandre Cantarelli acabou de entrar também, ficou lá com a gente bastante tempo. Sim. Muito bom. Então, deixa eu te apresentar aqui para a galera. O Thiago Esteves é fisioterapeuta, especialista em osteopatia, professor da Escola de Osteopatia de Madrid, coordenador da prática clínica da EON com o Hospital Gafreguini e mestre pela Unirio. E foi lá que eu fiz estágio com ele, lá no Gafreguini. Olha, o Sim. professor Felipe Amatuzzi nos dando a honra de entrar na nossa live. Felipe, beijo para você. Fala, monstro. Tiago, queria que você Diga. falasse um pouquinho de você e aí a gente já entrasse aí no nosso assunto. E aí eu queria que você, depois que falasse um pouquinho de você, você falasse para a gente sobre o que é a manipulação, fizesse uma introdução aí sobre o assunto. Tá. É, eu acho que quando a gente fala de experiência, assim, eu tive muita sorte de esbarrar e de estar com pessoas que me influenciaram muito, assim. Algumas talvez nem saibam que tenham me influenciado tanto, mas eu no período ainda de graduação, eu estava no quinto período, e eu fui fazer estágio lá na Fortaleza da Urca, lá no Exército,
no Centro de Capacitação Física do Exército, com um fisioterapeuta, que era o Santos, que trabalhava muito com vôlei, trabalhou na seleção de vôlei e tal, e trabalhava com a parte de desporto do Exército. E eu queria entrar na parte de desporto e tal. E aí tinha um outro fisioterapeuta que atendia lá, que estava no 2º ano da Escola de Osteopatia de Madrid, e ele ficava isolado numa sala. E aí tinha um colega meu que estava sempre com ele lá dentro, e eu aproveitava para ficar mais com os atletas, né? Eu falei, pô, o cara vai ficar lá dentro da sala, eu fico aqui aprendendo com os atletas. E aí, num dia assim, eu vejo um atleta chegando, mancando, sabe? O cara, eu falei, esse já era, né? O cara morrendo de dor, não conseguia colocar o pé no chão e tal. E aí o cara entrou na sala, eu continuei lá com os atendimentos, e quando o cara saiu da sala, o cara tava normal, tipo, sem dor, andando. Aí peraí, calma lá, o que esse cara tá fazendo, né? Esse camarada era o Sérgio Henrique, um cara que trabalha com quiropraxia e tal, né? Um cara, gente finíssima, eu gosto muito dele. E aí foi o meu primeiro contato assim com intervenções mais manipulativas. Eu fiz estágio com o Mário também, que foi com quem eu aprendi terapia manual no início, sabe? Assim, aprendi muito no Maitland. E eu fiz o curso já na graduação, assim, eu estava no 5º período, 6º período, eu fiz o curso do Mulligan, com o Palmiro, com o Adelberto e tal, né? Na época o Dan ainda estava como monitor, e aquilo foi tudo abrindo muito a minha cabeça. Nessa pegada, eu me reencontrei na fisioterapia, porque eu estava meio naquela fase assim, acho que eu, sei lá, vou fazer medicina, vou fazer alguma outra coisa. Quando eu encontrei a terapia manual e comecei cara, aí acho que foi nesse momento que eu comecei a estudar mesmo fisioterapia, cara. Acho que foi nesse momento que eu me aprofundei, acho que eu tomei gosto pela coisa. E logo que eu me formei, antes disso eu fiz estágio no HFAG, e quando eu me formei, nesses encontros assim, o Ed, né, que é um irmão meu, Edmur Paranhos, né, acho que dispensa apresentações, a gente se formou junto, a gente é muito amigo, e ele acompanhava muito o Palmiro. O Palmiro foi nosso professor, e na época o Dan estava precisando de alguém para trabalhar com ele. E eu estava, sei lá, com 1 mês de formado, meio sem saber o que eu ia fazer da vida, já tinha começado, eu me formei, já entrei direto na osteopatia, e fui trabalhar com o Dan. Foram 5 anos em que eu aprendi muito, cara, aprendi muito lá, amadureci muito, eu era muito imaturo, eu não tinha 22 anos quando eu fui trabalhar com ele, e, cara, você perto do Dan, perto do Palmiro, é inevitável que você não dá para sair a mesma coisa. Com o Palmiro era complicado, assim, você estudava um negócio para tentar ir lá fazer assim, alguma pergunta, ele já tinha lido 3 outras coisas e te... Então, não tinha muita Como você graça. fazia com a gente no estágio, né? A gente tem que aprender, né? Um pouquinho. E aí, nesse meio tempo, Vanessa, eu já estava, né, na osteopatia e comecei a aprender a manipulação em si como recurso terapêutico, né, dentro de um pensamento. Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar e dizer é que a manipulação ela não é exclusiva de uma profissão, né? A manipulação é utilizada como recurso terapêutico por fisioterapeutas, por quiropratas, por osteopatas, né? Existem países em que o quiroprata é um profissional independente, o osteopata também. No Brasil, elas são especialidades da fisioterapia. E a gente tem profissionais que vêm de fora também, acabam vindo trabalhar no Brasil. Então, independente de qual é a escola, qual é a formação, a manipulação ela não é exclusiva de uma filosofia, não é exclusiva de uma profissão, né? Então, muitas das vezes as pessoas acabam achando e resumindo uma profissão a uma intervenção terapêutica, que não é o caso, né? Que não é... Então, quando a gente fala de manipulação,
a gente tem algumas especificidades, né? A manipulação, se a gente for pegar, tem descrição em papiro egípcio falando de manipulação. Hipócrates tem descrições de manipulação dentro de um dos escritos dele lá. Então, que a gente está falando aí, acho que chega a ter 1.600 anos antes de Cristo, na tumba lá do Ramsés, se não me engano. Então, quer dizer, a manipulação ela já é utilizada há milênios, vamos dizer assim. O meu entendimento é que a gente acabava tendo a manipulação, a gente ainda não sabe muito bem como é que ela era descrita a partir de princípio filosófico, fisiológico, né, a partir de que princípio se fazia, mas no final do século XIX, a gente tem aí dois caras que influenciaram bastante a utilização da manipulação, né? Um foi o Steele, que está aqui, ó, deixa eu botar a data aqui, ó, 1874. Maravilhoso. Lá em Kirksville. Essa camisa aqui, ó, quem me deu foi meu amigo Leonardo Nascimento. Foi um presente que ele me deu. Quem quiser, ele tem lá no Estilo Sincero, lá a página dele, um montão de camisa lá, legal. Falando sobre manipulação. E aí, cara, a gente, lá no final do século XIX, o Steele acaba meio que contrariado com os princípios e com os caminhos em que a medicina estava levando. Ele acabou, e ele tinha as experiências dele, utilizando as relações através de um tratamento talvez influenciado mais pela natureza, pela fisiologia, né, pelo equilíbrio, pela homeostase, tentar estimular o corpo com menos intervenção possível, né? E aí ele utilizava muita manipulação, tanto que ele era caracterizado como lightning bone setter, né, que era um bone setter iluminado, né, tal. Então, e aí depois, se não me engano, 1890 e alguma coisa, 95, se não me engano, o Palmer começou a desenvolver também a quiropraxia, quer dizer, uns 20 anos depois. Dizem as más línguas, para não criar problema aqui com os nossos colegas quiropratas, que tem uma carteirinha do Palmer lá em Kirksville. Mas isso é as más línguas, não sou eu que estou dizendo, tá? É uma brincadeira, não sei, não sei qual o fundo de verdade, mas é porque tem esse gap aí de uns 20 anos do Steele, era mais velho que o Palmer, mas de qualquer forma são dois grandes influenciadores da manipulação a partir de conceitos, né, terapêuticos. É legal que a gente tem um outro professor, né, que era o Maitland, que acabou, a gente conseguiu. Tinha o Kaltenborn, claro, né, o Kaltenborn, o trabalho do Kaltenborn prévio. O Kaltenborn foi referência para o Maitland e para o Mulligan também. Exatamente. Então, mas eu acho que o Maitland acabou estruturando um pouco mais os conceitos, né? Até algumas hipóteses, algumas a gente sabe que não é bem aquilo que ele colocou lá, até com relação ao efeito neurofisiológico, mas eu acho que como estruturação prévia para a terapia manual, quando ele dividiu lá os 5 graus, né, de intervenção articular, quando a gente fala de mobilização e manipulação, a mobilização ele acabou dividindo em 4 graus, né? E a manipulação seria o 5º grau. Então, quer dizer, a gente tem uma amplitude articular, que a gente normalmente está relacionado também a um movimento artrocinemático, vamos dizer assim, apesar da gente ter mobilizações osteocinemáticas também. Então, pensando na amplitude articular, né? Então, o grau 1 seria bem no início dessa amplitude, o grau 2 do início até a metade, né? Não chegaria até nem próximo da barreira. O grau 3 seria desse meio até a barreira, então ele teria um grau de oscilação até chegar à barreira. O grau 4 seria chegar à barreira e você oscilar, ou mobilizar já com uma interface de maior resistência, vamos dizer assim.
E o grau 5, descrito lá pelo Maitland, seria você romper essa barreira, né? Então, eu acho que esse talvez seja uma descrição, principalmente para os fisioterapeutas, os graduandos aí, o pessoal que está na graduação, ou que não tem muita visão da terapia manual ainda, né? Entrada na terapia manual, começar a entender um pouquinho a coisa. É claro, né, a gente quando começa a entender um pouco mais o conceito do trust, né, o conceito da manipulação, a gente pensa na manipulação como uma técnica de pequeníssima amplitude e uma velocidade muito grande, né? E a partir daí a gente teria alguns efeitos secundários a esse estímulo, né, articular, numa articulação sinovial, em que a gente acaba tendo uma resposta através de mecanoceptores nociceptivos. Então aí a gente entra um pouquinho na possibilidade até que o pessoal escuta muito, fala muito sobre cavitação, né, que é o estalo, né? Durante muito tempo a gente sempre existiu muita conjectura por que seria o estalo, né, o que seria o barulho. Então antigamente se dizia que tinha um acúmulo de ar, né? Então tem um artigo que saiu, acho que foi 2015, se não me engano, que ele acaba descrevendo um efeito análogo a um princípio mecânico, né, um princípio da engenharia, chamado tribonucleação, que é quando você pega duas estruturas sólidas e afasta elas. Nesse caso aqui, a gente tem, né, uma cápsula e líquido lá dentro, né? Então, quando a gente faz esse afastamento, a gente acaba tendo essa possibilidade de um acúmulo de um gás, né? Então, a gente acaba criando uma cavidade com gás. E essa criação, né, como se tivesse colabado, e a partir daí você criasse. Antigamente se falava de um vácuo, outros produzia gás carbônico. Então, acho que está. No final das contas, está muito relacionado a essa questão mecânica intraarticular, né? E aí as pessoas acabam vinculando muito a manipulação a esse estalido, né? Esse barulho. E o que a gente tem visto cada vez mais na literatura é que o barulho em si, a cavitação, ela acaba não interferindo tanto no desfecho, né? E aí, que desfecho seria esse? Que a gente tem alguns efeitos neurofisiológicos, vamos dizer assim, e relativamente mecânicos e neurofisiológicos indiretos. Se a gente tem uma via mecanoceptora, nociceptiva naquela articulação, na hora que eu dou um estímulo, né, inevitavelmente ele acaba tendo uma resposta. A gente tem também ali, quando a gente dá um thrust, quando a gente faz uma manipulação, tem uma resposta também sobre o músculo, né, sobre o fuso muscular, sobre o tendão, sobre o OTG, né? Então, isso também gera uma aferência que vai chegar no corno posterior da medula e inevitavelmente pode ter, a gente tem algumas descrições a partir dessa neurofisiologia, a partir de uma resposta local, né? Seja na própria articulação, ou seja mais proximal a nível medular, mas a gente também tem um efeito mais sistêmico, vamos dizer assim, que seria na hora que essa entrada, né, essa informação aferente entra pelo corno posterior da medula, ele acaba cruzando e subindo pelo trato espinotalâmico. Então chega até o tálamo, pode chegar até a substância reticulada também, né, espino-reticulada, ou até mesencéfalo. Então a gente acaba tendo uma interferência aí no mesencéfalo através da substância cinzenta lá. E aí a gente teria essas vias de interferência de dor. Por isso que a gente sempre pensou muito na interferência sistêmica da manipulação também, em dor, quando vieram os conceitos de sensibilização central, de dor crônica, muito de um efeito top-down, se dizia que a gente estava defasado com pensamento sempre num efeito muito através de um modelo cartesiano, né, só de uma nocicepção. A gente sabe que a manipulação chega até os centros superiores, vai interferir no córtex, vai interferir no hipotálamo, interfere através da substância reticulada também.
Então, a gente está falando de sistema límbico também, né? Então, tem outros fatores inerentes a isso, seja a emoção, seja a memória. Então, o estado geral do paciente interfere. Então, quando a gente faz pesquisa, talvez esses fatores também estejam relacionados. Não sei, tô falando pra caramba, né? Saí falando igual um tarado. Não, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Tem que, eu sempre falo para os meus convidados que no dia seguinte eu tenho que assistir a live de novo e anotar tudo, porque eu não consigo anotar enquanto eu estou fazendo a live, né? Já falando de pesquisa, temos um grande adorador de pesquisa aqui, Gustavo Pacheco. Seja bem-vindo, Gustavo. É um prazer ter você aqui. Gente, eu tô pensando aqui como o mundo é pequeno, Thiago. Eu não sabia do início aí da sua história. E o Sérgio Henrique foi da mesma época que eu fui na faculdade. E eu É conheci mesmo? na faculdade, E aí depois a gente se encontrou, depois eu fui professora dele na pós-graduação. Enfim, e se tornou um amigo querido aí, um mundo muito pequeno, né? Sim, Muito na época legal. ele era sargento do Exército. Sim, sim. E quando a gente estava na faculdade, a gente falava assim, cara, a melhor coisa é você ter um emprego fixo, né? Você tem um salário, tem isso, tem aquilo outro. E aí o cara estava abandonando o exército. Revolucionando aí, sim. E eu falei assim, cara, você tá louco? Como é que você vai fazer isso mesmo? Falou, um dia de consultório eu ganho muito mais do que uma semana no quartel. Então, E ele fala que ele não se arrependeu. Que não, bom, né? não tenho a menor dúvida, não tenho a Com menor dúvida. certeza. Porque é um cara apaixonado pelo que faz também, né? Então acho que Sim, sim. resume muito a gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou dos efeitos neurofisiológicos, eu queria que você falasse um pouquinho dos efeitos colaterais, das indicações e contraindicações da manipulação. Sim, tá. Então, primeira coisa, eu acho que a partir do momento que a gente entende que pode ter um efeito mais local, né, e um efeito mais sistêmico, a manipulação acaba interferindo principalmente em dois desfechos, né? Um relacionado à dor, né, e sensibilidade. Então tem alguns artigos mostrando, inclusive, acho que cada vez menos a gente está tentando fazer artigos com pacientes sem nenhum tipo de comorbidade, né, de patologia, sintoma e tal. Mas tem artigo, inclusive, com pessoas assintomáticas e fazendo com algômetro de pressão e pós manipulação você precisava de mais pressão para poder gerar o desconforto, né? Então isso já é um indicador de diminuição de sensibilidade. Além disso, o outro fator é função, né? Então a partir do momento que a gente fala de função, a gente está falando de movimento. Então, muitas das vezes, através também de uma diminuição do espasmo da musculatura, né? Então, quando a gente fala de efeito local, então, o quanto esse efeito é pela intervenção no local ou o quanto está através da resposta sistêmica dele, porque a gente está falando de uma inibição dos centros superiores, né? Ou até na relação com a própria medula. Então, eu acho que a primeira coisa é a indicação está relacionado à dor e alteração mecânica, né? Então, para a gente pensar nisso. Agora, quando a gente fala de doença, de patologia, entra muito, a gente tem que pensar, acho que a gente estava conversando outro dia, inclusive, né, Vanessa? Por exemplo, as pessoas às vezes pensam, por exemplo, numa dor lombar, quando a gente fala de dor lombar, que talvez seja a coisa mais estudada dentro da nossa área, inclusive, né? O quanto a causa da dor lombar está relacionada exclusivamente a uma alteração, um padrão mecânico disfuncional da lombar, né? Vamos dizer assim. Acho que usar o termo disfuncional talvez seja... Porque às vezes, acho que é bom também dizer, né, quando as pessoas falam de vértebra rodada, de luxação, a gente ainda utiliza alguns termos que são resquícios muito antigos e que a gente tem que tentar desconstruir. Talvez o mais difícil, né, quando a gente está dentro de uma formação conceitual, filosófica, é desconstruir os termos usados dentro dessa formação. Quando a gente fala de prática baseada em evidência de forma geral,
a gente tem que pensar em todos os nossos tripés aí, né? Os nossos pés. Muitas das vezes a gente se vincula exclusivamente ao pé da ciência, que é tão importante quanto os demais, né? É bom que a gente diga isso. Então a gente precisa estar atualizando alguns tipos de pensamento, alguns tipos de terminologia que a gente utiliza. É claro, já que a gente falou de prática baseada em evidência, não esquecer que a expertise, a experiência do terapeuta e as crenças, né, a escolha do paciente, né, ela é tão importante quanto a literatura, porque não adianta eu querer dar, sei lá, chá de boldo para quem acha que chá de boldo não serve para nada. Perfeito. Então, agora, também não adianta o cara falar assim, não, mas chá de boldo resolve o meu problema. Então, tá bom. O quanto a gente também tem que tomar cuidado para não lutar contra as crenças do paciente, né? Mas o chá de boldo tem seu valor, hein? Claro, sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu acho que a gente, todo dia no consultório, a gente vai se reconstruindo, até para tentar evitar criar nocebo cada vez mais nos nossos pacientes, né? Tentar não criar atrito, mas tentar, e muitas das vezes conscientizar, né? Mostrar para ele, explicar, educar, né? Isso faz parte do processo de reabilitação. Quando as pessoas acham que manipulação isolada resolve, acho que não conhece quiropraxia, não conhece osteopatia, não conhece fisioterapia de forma geral. Então o cara acha que uma intervenção é a resolução de todos os problemas. Acho que é importante a gente entender o efeito da manipulação pontualmente, mas primeiro, tem algumas pesquisas mostrando manipulação isolada, ou você fazer manipulação para dor lombar utilizando manipulação na lombar, em muitos momentos questionável, né? Então, a gente tem que entender, principalmente quando a gente fala de dor lombar inespecífica, quais são as possibilidades de causa para essa dor, né? Então a gente... E aí entra sempre no raciocínio clínico, né? Quais são as possibilidades, entender bem o comportamento, entender bem que tipo de tecido está gerando aquele tipo de sintoma, né? Para a gente poder fazer a melhor estratégia, a melhor tomada de decisão aí com relação à abordagem terapêutica. Falar não sei se tecido, fala um pouco. Não sei se eu me perdi. Não se perdeu, não. Foi ótimo. Aproveitar a sua deixa aí do tecido para você falar um pouquinho do TART para a gente, porque você tinha perguntado muito... de contraindicações, né? Foi mal. Contraindicações. Aí você fala contraindicação e aproveita e fala um pouquinho do TART pra gente. Você vai ter sempre muito nessa tecla lá no estágio. Sim, tá. Quando a gente fala de contraindicação, primeira coisa, o fisioterapeuta de forma geral, principalmente quando a gente tem um nível de especialidade, seja na quiropraxia, na osteopatia, ou na terapia manual de forma geral, cada vez mais a gente se torna profissional de primeiro contato, né? Então, a gente precisa entender que o fisioterapeuta, ele é um profissional liberal. As pessoas confundem liberal com autônomo muitas das vezes. E o profissional liberal é aquele que é responsável por todos os seus atos. Então, a gente precisa saber fazer diagnóstico diferencial, a gente precisa fazer uma boa anamnese. Então, cada vez mais chegam pacientes, pelo menos no meu consultório, acredito que na maioria do pessoal que está acompanhando aí é assim também. Então os pacientes chegam sem ter passado por nenhum outro profissional, ou às vezes passaram por algum profissional que pode ou não ter deixado passar algum tipo de informação. Beleza. Então eu acho que é importante a gente dizer que nós somos responsáveis pelo nosso procedimento. E a partir daí, é claro que a gente tem que trabalhar com outros profissionais, a gente não é detentor de todos os saberes e informações. Então, às vezes, a gente precisa estar sempre interagindo de forma multidisciplinar com outros profissionais. Agora, primeira coisa, quando a manipulação é indicativa para um problema mecânico, principalmente, né? A gente vai falar depois a possibilidade de alguns efeitos, principalmente a relação com
efeito autonômico, vascular e tal, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Existe alguma discussão sobre isso. Mas o principal é através de alteração mecânica. Então, a primeira coisa, a primeira indicação, né, seria um padrão mecânico de dor, né? Então, se eu tenho um padrão que não vincula a um tecido, a um estresse mecânico, isso já tem que me acender uma série de luzes, né? Da mesma forma, alterações reumáticas, padrões reumáticos agudos, são contraindicação absoluta. Uma coisa simples, né? A gente ter uma dor aguda em que a intervenção ela se torna contraindicada. Na hora que eu vou reduzir ou que eu gere qualquer tipo de carga sobre a articulação, o paciente sente dor, isso é contraindicado. Padrões anárquicos que eu digo assim, por exemplo, uma pessoa que sente dor, o cara tem uma cervicalgia, o cara sente dor para inclinação direita, inclinação esquerda, extensão, flexão, rotação para os dois. Peraí, calma aí. Isso não é padrão mecânico. Então a gente tem que aprofundar a nossa anamnese. Histórico de câncer, claro, né? Perda de peso abrupta, Dor noturna. Dor noturna, né? Dor não mecânica, quer dizer aquela dor. Então, não significa que a pessoa tenha um problema, significa que eu tenho que aprofundar a minha anamnese e excluir um problema catastrófico, né? Um problema de parâmetro maior, vamos dizer assim. Então, existem outras, osteoporose avançada, fratura, isso sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, o câncer, apesar da gente não ter tanto câncer primário na coluna, a gente tem bastante ocorrência de metástase para a coluna, né? Então, é comum, às vezes, as pessoas identificarem um câncer a partir de uma metástase com dor na coluna, dor noturna, a dor que não passa, o cara vai fazer um exame e aí já percebe, aí já precisa aprofundar a anamnese, porque ali já é o desdobramento do problema, né? Então, eu acho que existem outros, como por exemplo estenose do canal medular. Então, quer dizer, a gente tem que pensar em para que é indicado, né? Isso leva um outro parâmetro também, porque a gente tem algumas a gente tem quanto tempo aí? Porque eu falo 25. pra caramba, então tá. Não, mas tá maravilhoso. E aí a gente tem algumas publicações também mostrando que a manipulação inespecífica talvez tenha o mesmo desfecho de uma manipulação específica. Quer dizer, compararam manipulações pensando na avaliação, né, específica do problema mecânico, e aí fazer uma intervenção específica para a necessidade daquele problema mecânico, e manipulações sem preocupação, e acabaram tendo resultados muito próximos, né? E isso, é claro, a gente tem que pensar que esse tipo de informação tem que interferir de alguma forma na nossa tomada de decisão. A minha pergunta, e aí alguns colegas acabam propondo, então significa que eu não preciso nem avaliar, né? Então eu posso sair manipulando e toco o barco. Não é bem isso, né? Então, primeira coisa, você está falando da TART, né? Então, primeira coisa, quando a gente faz uma técnica, essa técnica em específica que o camarada fez, ele fez com uma finalidade. Então, seja para decoaptação, para coaptação, seja para um padrão em rotação, extensão, flexão, não importa. Então, toda técnica manipulativa ela acaba tendo um vetor de força, uma construção de parâmetro a partir de um padrão disfuncional. Beleza. A finalidade da gente, né, chegar próximo do estímulo menos agressivo na articulação? Então, eu acredito que até por uma questão de controle ou de evitar uma agressão maior, e aí a gente pode depois falar até dos efeitos adversos da manipulação, eu preciso ter um controle desse mecanismo. Quer dizer, eu preciso ter um impulso pequeno, de grande velocidade, que tenha um vetor controlado. Então, quando a gente tem um padrão disfuncional, quer dizer, eu tenho uma restrição
de mobilidade num determinado vetor, na hora que eu construo uma alavanca para ultrapassar esse bloqueio, né, essa restrição, eu vou precisar fazer uma alavanca muito menor do que se eu estivesse fazendo para um parâmetro que para mim não tem interferência. Dá para entender? Uhum. Então, o meu questionamento com relação à inespecificidade da manipulação está relacionado até o controle da resposta tecidual. Por quê? Porque, por mais que a gente tenha... E aí tem um trabalho do professor Brian Degenhardt, que é lá da Kirksville, que é chefe lá da parte científica lá da universidade. Para quem não sabe, Kirksville Undertale Steel University, que foi a primeira universidade de osteopatia no mundo, né? Foi onde o Steel montou a primeira escola de osteopatia, e ela existe até hoje lá, está lá até hoje. Tem lá o museu, a casa do Steel, tudo bem legal. Por isso que eu estava brincando o negócio do Palmer. E aí, cara, ele fez uma publicação, acho que foi 2018, 2019, se não me engano agora, com aproximadamente 1.800 atendimentos, de aproximadamente quase 900 pacientes, quer dizer, atendeu os pacientes aproximadamente 2 vezes, né? E aí fez um acompanhamento desses pacientes. E ele ele pesquisou, ele buscou efeitos colaterais à manipulação. E o que ele encontrou foi dor ou desconforto, quer dizer, uma irritabilidade, logo após, ou, se não me engano, nos primeiros 2, 3 dias. Só que o percentual era de 2,5% dos pacientes. Quer dizer, desses 1.900, quase 1.800 e lá vai, apenas 45 intervenções tiveram algum desfecho de irritabilidade. Então, quer dizer, quando a gente fala de efeito colateral, quer dizer, a possibilidade do paciente ter algum tipo de efeito colateral, quer dizer, dor ou irritabilidade ao procedimento, ele está intimamente ligado à habilidade de executar a técnica também, né? Então, quando a gente fala de manipulação, eu preciso chegar próximo do bloqueio e conseguir fazer uma alavanca curta. Então, antigamente, se você tem estudo falando de manipulação, um camarada utilizando técnica do Cyriax. Existem manipulações do Cyriax descritas em livro, que eu não sei se são essas que foram utilizadas no estudo, ele só fala manipulação de Cyriax e tal, em revisão sistemática, inclusive. A gente tinha... Eu lembro disso, uma coisa que me chocou pra caramba, que o Cyriax, numa manipulação de cervical alta, a assistente puxando o pé do paciente e ele fazendo a manipulação de cervical alta em rotação máxima. Isso, é claro, ao meu ver, é agressivo para a articulação e, é claro, para todas as estruturas, inclusive artéria vertebral e por aí vai, né? Então, quando a gente pensa em efeitos adversos, intimamente, eu acho que está relacionado também, pode estar relacionado a essa especificidade, né? Então, é claro. Mas na época era a verdade dele, né, Thiago? Na claro, época eram outras verdades, né? Sim, sem dúvida. E a minha também pode mudar, sem problema nenhum. Claro, claro. E a partir do momento em que a gente tem evidência mostrando, e aí você estava falando da TART, né? Então, a TART, eu utilizo muito a TART como conceito. Mas explica para o pessoal o que é TART, Thiago, por favor. Então, a questão de disfunção em si, a gente tem alguns conceitos, né? A quiropraxia tem lá os conceitos de subluxação, a osteopatia, durante muito tempo, muitas escolas utilizavam e utilizam ainda os conceitos do Fraier, né? Das tríades metaméricas, a questão do Irving Core, e a partir daí, aqueles padrões de movimento acoplado, né? RS, FRS, por aí vai.
Então, quando eu, por exemplo, eu penso muito nos conceitos da escola britânica também, que é a partir da Tarty, né? Se não me engano, quem quiser ler em português, se não me engano, tem no Greenman. É um livro, ele fala, lá ele não coloca a Tarty, mas coloca a AT, que é um acrônimo, né? A Tarty princípios para a gente avaliar e encontrar uma disfunção somática, né? Textura, A de assimetria, R de restrição, e o último T, que seria tenderness, né, que é a sensibilidade, a dor, que seria um parâmetro menos importante, né, porque a gente sabe que não necessariamente o problema mecânico está relacionado à dor local, muitas das vezes, isso é um conceito que a osteopatia utiliza muito, que é a relação da hipermobilidade racional, e eu acabo pensando muito nesses conceitos, porque a gente faz muito quantidade e às vezes pouco qualidade, né? Então, a gente fala de qualidade, identificar a textura mesmo. Então, não é o quanto aguenta de pressão, mas se a pessoa aguenta algum tipo de pressão, se eu tenho alteração não só da pele, se eu tenho alteração da parte mais profunda, muscular, e a partir daí a gente identificar a possibilidade de assimetrias, restrições de movimento. Antigamente o pessoal utilizava muito essa questão da subluxação, da vértebra. As pessoas acabam utilizando termos que não existem, né, como que a gente já falou aqui, de uma vértebra rodada. Na verdade, o que a gente fala é que ela acaba adotando um padrão mecânico que está facilitado. É claro, se eu tenho um espasmo de um músculo, não significa que ela está rodada, ela tem a relação articular íntegra, normal, só que ela tem restrição para exercer um padrão de movimento. Então, para ela fica mais fácil, aquela estrutura, adotar um padrão postural adaptado àquela restrição, né? Não significa que ela não rode, por outro lado, ela não está rodada, então ela faz o movimento, mas esse movimento está restrito. Ele tem um limite menor. Se a gente for avaliar a rotação para a esquerda, ele está limitado com relação à rotação à direita. E aí a gente acaba escolhendo os parâmetros de correção relacionados aos padrões principais de restrição mecânico. Então eu utilizo bastante a Tarty e ensino muito no curso lá, né? A gente acaba falando muito sobre a Tarty em si, né? No curso a gente acaba fazendo um scanning corporal. O curso é isso, né? Scanning corporal é aperfeiçoamento manipulativo. E a ideia é tentar identificar zonas de alteração tecidual, zonas de alteração mecânica, e a partir daí ver se isso está relacionado realmente a um problema mecânico que gere repercussão no resto do corpo. Também não adianta, se a gente for procurar em todas as pessoas, eu vou encontrar um monte de zona de restrição. Significa que você tem que sair manipulando todo mundo? Dos pés à cabeça? Não, não é isso. Então, os conceitos, né? Eu posso falar da osteopatia, eu nunca estudei a quiropraxia, não fiz formação em quiropraxia, eu sou osteopata, sou fisioterapeuta osteopata, então eu posso falar da osteopatia. A osteopatia, ela não tem esse princípio, né? A osteopatia, ela tenta intervir o menos no corpo da pessoa, e a gente, quando a gente fala de modelo biopsicossocial, a osteopatia já utiliza modelo biopsicossocial há muito tempo. Para quem não sabe, o Still, inclusive, fazia tratamento manicomial, quer dizer, pessoal com alteração psiquiátrica, então pensava em nutrição, pensava em terapia, pensava em questões lúdicas, terapia motora também, né? Então, a ideia era tentar tratar o indivíduo, tentar intervir sobre o indivíduo, e não... Essa é uma das coisas mais lindas da osteopatia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas beleza, o que eu não falei, o que eu pulei aí? Fala pra mim. Não, mas só aproveitando aqui a sua deixa, assim, um dos dias que eu acho que eu comecei a entender um pouco o que era osteopatia, eu estava no 5º ano da osteopatia, que a gente... a osteopatia é uma coisa bem interessante, né? Conforme a gente vai vivenciando mais sobre ela, vai ficando mais incrível. Foi um dia que eu cheguei travada da lombar, eu não sei se você vai lembrar, e aí te pedi quase, pelo amor de Deus, para você me tratar,
e aí deu um jeitinho lá, deu um horário, aí você me tratou, e aí você praticamente, você zerou a minha dor, você zerou totalmente a minha dor, mas você, você começou a zerar a minha dor mexendo no meu estômago. E aí eu falei assim, caramba, eu tô com dor lombar, e ele não vai mexer na minha lombar, e você não mexeu na minha lombar. Então você fez uma manipulação no sacro, mas você até falou assim, olha, é um pequeno ajuste, porque na verdade o que eu vou mais mexer no seu estômago. E eu fiquei assim, encantada aquele dia, né? E eu te acho assim, eu já fui tratada por você outras vezes, já vi você atendendo outras vezes, eu acho você um exímio manipulador, mas eu acho que você é muito Obrigado. preciso na sua avaliação. Então você manipula realmente aquele tecido que precisa ser manipulado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de você começar a falar. Peraí. Tá. Existem alguns artigos que mostram que quando uma pessoa tem uma dor cervical, às vezes uma disfunção cervical, e se você manipular a torácica, vai ter praticamente o mesmo resultado que você manipular a cervical. Só que a cervical é sempre uma área mais sensível, vamos dizer assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você acha disso. Tá, primeiro deixa eu só falar com relação ao exame que você deu antes, que as pessoas entendam que a osteopatia não é exclusivamente uma terapia passiva, tá? A intervenção que eu utilizo dentro do consultório, no meu consultório, ela é, na maior parte, passiva, mas a minha finalidade terapêutica é colocar o paciente, é aquilo que a gente falou, tentar diminuir o sintoma do paciente, tentar melhorar a função, melhorar a capacidade funcional dele, para que ele volte a se mexer o quanto antes. Então, o quanto... e aí, pra você ter uma ideia, outro dia saiu... Outro dia não, já tem algum tempo. Saiu um artigo na JAMA falando sobre os efeitos da yoga. Que agora a yoga é legal para dor lombar, beleza. Então a gente tem que falar com os caras 5.000 anos que estão praticando esse troço aí. Quer dizer, exercício terapêutico de forma geral, quer dizer, exercício. E isso a gente já fala há muito tempo. Eu indico yoga, eu indico pilates. Na verdade, o que eu indico é o exercício que a pessoa vai aderir mais. Qual é o tipo de intervenção que a pessoa vai aderir? O cara gosta de nadar, então beleza, vai nadar. O cara gosta de musculação, então beleza, vamos para musculação. Não adianta indicar natação para quem odeia água. Exato. Não vai aderir. Agora, o processo da gente, ele não está... porque muitas vezes as pessoas vinculam a osteopatia e a própria quiropraxia, acabam utilizando alguns conceitos dentro da fisioterapia muito passivos, né? O cara acha que ele tem que... E, na verdade, o paciente é o principal ator da sua melhora, da sua reabilitação. Então, o Hipócrates falava isso, né? Então, não adianta você propor, primeiro, antes, para você buscar a cura de alguém, primeiro pergunta se ele está disposto a se desfazer das coisas que fizeram ele adoecer. Então, a gente procura entender o estado nutricional, o estado emocional, o estado metabólico e endócrino dessa pessoa, porque, para a gente, problema mecânico pode ou não estar relacionado só a um problema mecânico, mas ele também pode estar relacionado a uma série de fatores multifatoriais, né? É uma questão multifatorial. Então, o estado emocional, a questão nutricional pode estar relacionada àquele padrão. Então, não adianta eu ficar dando estímulo manipulativo num cara que a relação é outra. Entendeu? Então, eu preciso identificar qual é o principal porta de entrada de agressão naquele corpo. Então, acho que a busca da osteopatia é essa, né? Sempre buscar quais são talvez seja a utopia, né? A gente encontrar a disfunção primária. Mas a gente chegar o mais próximo do que está gerando mais carga alostática naquele corpo, né? E a gente falava de cadeia lesional sempre falamos de cadeia lesional e as pessoas falam assim, mas cadeia lesional é um modelo pedagógico, ele não é estruturado, são formas de a gente entender. É uma forma de ensino. Exato. Então,
hoje a gente fala muito de interdependência regional, né? Então, as relações entre os sistemas, que acho que chega um pouquinho aí no que você está falando. Então, teve uma, cara, uma revisão sistemática, cara. Se não me engano, putz, cara, acho que está na PLOS, se não me engano, de 2019, agora há pouco tempo, falando sobre a interferência de manipulação torácica em dor mecânica cervical. E aí, quando foi comparado manipulação torácica com mobilização cervical e com mobilização torácica, a manipulação torácica ganhava. Ponto. Ganhava. Ganhava em dor e função. Agora, quando comparado à manipulação cervical, não, ela perdia. E aí entra a trick part, que é a pegadinha. Quando comparado com placebo de manipulação torácico, ele também equalizava, era parecido. E aí? Quer dizer, e aí? Então, é claro que tem uma parte do estudo que a metodologia é um pouco discutível, não só essa parte, tem outras também. Eu acho que talvez seja, primeiro, como cegar, como fazer um placebo de uma manipulação. Como realmente ter um placebo de uma manipulação, né? O que teria um efeito placebo de uma manipulação? Será que essa pessoa nunca foi manipulada? Ou se a pessoa já foi manipulada... Já é difícil, porque o próprio estímulo, o estímulo mínimo já é um estímulo, né? Às vezes não chega a fazer o estalo e já corrige. Exato. Então, como é um placebo ali? Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, eu não penso diretamente se a manipulação torácica... O que eu faço com relação ao pensamento do corpo, e aí eu não faço só em quantidade, mas também em qualidade de movimento. Às vezes a gente tem alterações mecânicas importantes gerando sobrecarga sobre o resto do corpo. Então, será que é ali que eu tenho que mexer? Às vezes não. Então eu preciso ter uma avaliação criteriosa para tentar saber. E às vezes não, se eu mexer no que está estruturado, às vezes vai desandar ainda mais, né? Então a gente precisa ter eu preciso ter algum tipo de parâmetro para identificar isso. E a ciência vai dizendo isso para a gente. Uma relação interessante da gente falar, talvez uma outra, fazendo uma analogia, por exemplo, de manipulação cervical alta para DTM. Semana passada vocês falaram sobre DTM, né? DTM, sim. E aí a gente tem vasto estudo mostrando a relação além da relação da cervical alta através da cefaleia cervicogênica e por aí vai. Isso aí já tem bastante, desde do BOG, da Shosted, né, da Gwendolyn Jewell, tem muita publicação já antiga sobre isso, e tem coisa nova chegando mais sobre cefaleia cervicogênica, que é bastante interessante, mas esse estudo específico mostrava a manipulação cervical isolada interferindo diretamente na amplitude, aumentava a função da ATM, aumentava a abertura da boca e diminuía a sensibilidade à pressão. Ponto. Beleza. E aí fizeram na torácica. Porque quando a gente pensa em modelo mecânico, então a torácica vai interferir na cervical ou interferir diretamente sobre o sistema estomatognático. Por quê? Porque isso é uma pergunta clínica. Então a gente precisa ter clínico levantando hipótese e a gente... Beleza, legal. Manipular a torácica. Não interferiu em nada. Não interferiu na abertura da boca, não interferiu na sensibilidade. Então, quer dizer, pensar a distância como resposta direta é tiro na água. E aí, quando fizeram, por exemplo, o contrário, tem um outro artigo... Piecart. E também depende muito da dor cervical, né, Thiago? Porque se tem uma disfunção específica ali, você precisa corrigir ali, né? Então, exato. Aí a gente está pensando de etiologia, né, de etiopatogenia. E aí tem artigo mostrando intervenção direta sobre a TM interferindo em cefaleia cervicogênica. Quer dizer, interfere diretamente na cervical alta. A gente sabe da neurofisiologia através do internúcleo do trigêmeo, por aí vai. Então, o que a gente tem que fazer é criar essas correlações e alguns padrões que alguns são diretos, e aí a gente fazer a relação direta,
e outros são indiretos, a gente saber o quanto de fator eu posso colocar ali, de causa. Então, eu acho que talvez sejam esses conceitos que faltem à galera, né? De pensar em relação e causalidade. Então, muitas das vezes a gente pode ter relação e não ter causalidade. E muitas das vezes a gente tem relação de causalidade. Então, tem um causa e efeito. Em outras, não. Em outras, elas muitas das vezes estão juntas ali. Não significa que elas tenham relação. Então, a gente precisa aprofundar um pouco esses pensamentos. Agora, já que a gente estava falando de lombar ali... Um minutinho para fechar isso aí, para a gente poder fechar a live. Caramba! Então, trazer um estudo... É porque a ideia não é falar só de estudo bom, tá? Então, tem estudo, por exemplo, a gente sabe de interferência sobre o sistema nervoso autônomo, principalmente sobre variabilidade de frequência cardíaca, né? Alguns estudos estão falando sobre a parte vascular, né? Apendicular, né? Mais distal, mostrando alguma interferência sobre a vascularização. Mas, por exemplo, tem estudo mostrando manipulação lombar e pélvica com dismenorreia, que não interfere em nada. Então, só a manipulação não vai resolver o problema. Entendeu? Agora, vale a pena a gente falar de um outro estudo que foi publicado no British Medical Journal, com mais de 9.000 pacientes, e coloca a manipulação como uma intervenção positiva para ganho de função. Então, eles indicam a manipulação como recurso terapêutico para manipulação em dor lombar crônica. Então, quer dizer, tem estudos que vão mostrar para a gente que a gente tem que tomar um outro rumo, e tem outros estudos que vão mostrar para a gente, olha, cara, não, isso funciona. Talvez o que a gente tem que entender é que talvez a gente tem que pensar em estudos talvez um pouco mais pragmáticos, e é claro, sempre ensaio clínico randomizado, aleatorizado, né? Então, terminei em 1 minuto. Tentei. Muito bom. Eu fico impressionada como você lembra o nome além da revista, o nome dos autores, eu fico impressionada. Mas sempre foi assim, né? Você sempre guarda o nome desses caras. Nem todos, nem todos. Não, mas guarda muitos. Queria que você... eu ainda tenho alguns recados para dar. Eu queria te pedir, a gente não tem muito tempo, mas eu queria que você desse aí 3 dicas rápidas para quem está começando a desenvolver as habilidades para poder melhorar a manipulação. Primeiro, procurar uma boa formação. Então, você tem que ter uma boa formação. Então, pergunte aos seus professores, aos seus colegas, a um terapeuta, talvez, alguém que te atendeu, que você confia. Busca, não sei, na internet, procura ver. Hoje a gente tem as ferramentas, né, mostrando que a avaliação das formações, né? Eu posso falar da minha formação, da escola que eu trabalho, mas a gente tem outros profissionais, a gente tem outras formações, então não quero trazer a brasa só para a minha sardinha, apesar de eu fazer parte da maior escola de osteopatia do mundo, e a gente tem o maior orgulho de falar isso, mas é claro, buscar uma boa formação, dentro dessa formação saber se ela tem prática supervisionada com um especialista, com alguém que entenda do assunto, e, primeiro, ter paciência e cuidado com o paciente. Sempre buscar, a finalidade da gente é melhorar o paciente. Então, a partir do momento que a gente tem critério clínico e critério de intervenção, eu não vou piorar meu paciente, eu tenho, indicado aquele tipo de intervenção, a partir daí buscar, se eu tenho cuidado com o paciente, eu acabo melhorando, eu me desenvolvo como profissional, eu me desenvolvo como terapeuta. Eu acho que isso é o principal. Por isso a gente vê as pessoas... 30 segundos. Fica à vontade então, desculpa. Não, maravilhoso. Pena que o Instagram corta a gente. Olha, primeiro quero te agradecer muito, foi maravilhoso. Agradecer a todo mundo que está aqui. Semana que vem a gente vai estar com o professor Alexandre Paixão, falando de liberações somato-emocionais. E toda quarta-feira, às 18 horas, tem live aqui. Tiago, muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer, cara. Muito